Por quê? Porque essa igreja estava sofrendo um ataque muito forte da sociedade. Ela estava se deixando influenciar pelas coisas deste mundo. Mas a base de tudo isso que nós veremos, né, de todas essas esferas que Paulo vai organizar, vai ajudar a igreja a como cada um pode conviver com o outro, é esse verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele vai explicar como que cada área tem que se sujeitar uma a outra, mas, veja bem, mesmo quando ele fala sobre homem e mulher, querendo ou não, um se sujeita ao outro, o pai se sujeita ao filho, o filho se sujeita ao pai, o patrão ao empregado, o empregado ao patrão. A base de tudo, meus irmãos, é a humildade do povo de Deus. E aqui é interessante que ele começa a explicar, ele gasta um bom tempo falando sobre o casamento. E por que ele gasta um bom tempo falando sobre casamento? Porque aquela sociedade não tinha referência nenhuma de casamento. A cidade de Éfeso era uma cidade promíscua, tinham sacerdotisas que eram prostitutas, que ficavam dentro do templo e faziam coisas horrendas lá, mas era uma sociedade que havia muita poligamia. O que consiste a poligamia? É o marido com 10, 15, 5, 8 esposas, mas o modelo bíblico é uma só esposa. Paulo está ensinando aqueles irmãos nossos que o modelo de Cristo é uma só esposa. Até hoje, em muitos lugares do mundo, você vai em comunidades na África, na Ásia, até na América do Sul, e você vê a poligamia ainda muito enraizada na cultura. Então, haviam crentes até, porque nessas culturas, se a pessoa se divorcia, as esposas vão se tornar prostitutas para poder viver, porque ninguém vai querer casar com uma dessas mulheres repudiadas pelos seus maridos. Então, muitos missionários, assim como Timóteo, que era pastor dessa igreja, eles toleravam a poligamia. Então, era um cara com 10 esposas, aí eles se convertem. Eles podem frequentar a igreja, mas eles não vão poder ensinar a poligamia e eles não vão poder exercer liderança na igreja. Eles podem se converter, vem as suas 10, 5 esposas. Só que o modelo de uma só esposa, meus irmãos, é um modelo hoje para a gente, né? É o contrário, o nosso modelo já é de uma esposa. Quando fala mais de uma, a gente já se escandaliza, mas naquele tempo não, era o contrário. Se falasse uma só esposa, podiam falar, poxa pastor, como assim? Fala sério, não, só uma esposa. Mas naquela época o parâmetro era diferente, mas ele está ensinando. E veja bem, o parâmetro da sociedade naquela época não era somente diversas esposas, mas era a mulher tendo um papel muito diferente do casamento do que do homem. Por quê? Porque a deusa que era adorada naquela cidade de Éfeso era Diana. E a Diana nós conhecemos muito bem. A Diana, meus irmãos, foi com base nessa deusa que criaram a super-heroína Mulher Maravilha. A Diana dos Efésios, inclusive a Mulher Maravilha, o nome dela é Diana, porque a Mulher Maravilha faz referência a essa deusa que era adorada em Éfeso. Então, as mulheres eram muito para frente, né, na sociedade, por conta da deusa que era adorada lá. Mas veja, o modelo bíblico de liderança, e aqui veja bem, ele não está diminuindo o papel da mulher. Ambos têm funções diferentes, mas são iguais diante de Deus. O parâmetro que ele traz não é um parâmetro do mundo com base nas crenças, com base na Diana, o parâmetro é com base em Cristo e a igreja. Cristo, né, o marido ele deve agir semelhante a Cristo com a igreja, com paciência, visando santificá-la, visando purificá-la, visando abençoá-la. E a mulher, ela deve se sujeitar a ele. Não é no sentido de, eu mando ela cozinhar arroz, ela tem que fazer arroz, hoje não vai ser macarrão, porque eu disse que vai ser arroz. A questão não é essa. A mulher tem que se submeter
para que o marido haja como Cristo. Se ela tem que se submeter a ele, ele tem que morrer por ela, ele tem que dar a sua vida por ela, como Cristo deu. Exatamente, o marido debaixo da palavra, o marido que quer agir como Cristo, meus irmãos, se ele agir como Cristo, se o marido agir com base na palavra, dificilmente uma mulher não vai querer se submeter a esse tipo de liderança. Então ele não está aqui sendo machista, pelo contrário, ele está organizando as famílias, porque naquela época o desafio deles era isso, porque as mulheres já eram para frente, não eram feministas, mas um movimento por conta de Diana, dessas profetisas. Tanto é que em 1 Timóteo, Paulo, ele proíbe as mulheres de falar na igreja. Porque a mulher não pode ter voz na igreja? Não, porque as mulheres viviam profetizando, fazendo as bruxarias dentro do templo, e aí se vem um visitante, vê uma mulher em pé falando, ele vai achar que aquelas mulheres são iguais, e aquelas sacerdotisas também eram prostitutas cultuais. Paulo está, pelo contrário, quando ele está impedindo as irmãs de falarem ali, nesse contexto em Éfeso, ele está velando pela imagem dessas mulheres, para que elas não sejam confundidas com as sacerdotisas prostitutas de Diana. Tanto é que em todo o Novo Testamento, nós temos relatos de mulheres que eram diaconisas, de mulheres que profetizavam, Lídia que abriu a sua casa para receber a igreja. Tem até relatos controversos de mulheres que eram apóstolas, missionárias, como Priscila e Áquila, como Júnias. Então veja bem, as mulheres precisam se envolver com a igreja, precisam falar de teologia. Mas eu não estou aqui entrando na discussão sobre pastoras, isso é um outro debate que de fato a Bíblia não defende. Mas Paulo, ele foi mais rigoroso com as mulheres na igreja em Éfeso, não para diminuí-las, mas para cuidar da imagem delas, para que elas não fossem confundidas com as mulheres ativistas daquela sociedade pagã. E ele começa a organizar, ele começa, na verdade, a desafiar os homens para tomar o jugo de Cristo sobre si, porque nós, como homens, o nosso desafio é refletir Cristo no nosso casamento, é ser bondoso, compassivo, é nos sacrificarmos pela nossa esposa, pela nossa família, como Cristo fez. E a esposa deve se sujeitar ao seu marido, como a igreja se sujeita a Cristo. A igreja, meus irmãos, é uma honra servir. Aqui na igreja, nós hoje como igreja estamos servindo a Jesus. É uma honra, não é um fardo. E esse é o desafio de todo casal, de homem e mulher. É relembrar o papel de cada um. Como homens, é um desafio muito grande seguir igual a Jesus. Porque Jesus é paciente, Jesus nos perdoa, Jesus nos ama. E como igreja também é difícil seguir as palavras de Jesus. Tanto é que verso 32 ele vai dizer, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo, a igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Ele resume toda a ideia nesse último verso 33. É isso. É amar a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeitar. É ela reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida do marido. Não porque ele é melhor, mas é uma distinção apenas de função. É para ser cuidada, é para ser protegida, é para ser santificada. Ou seja, nós como marido não é somente pagar conta. Entrei com a comida aqui no mercado, vindo Guanabara cheio de sacola, estou cumprindo a minha parte, não, mas é santificá-la, é se tem alguma coisa, seja novela, um filme, que possa trazer pecado, a má influência, é nós apontarmos o caminho espiritual, é nós ministrarmos a palavra de Deus. Infelizmente, hoje é um desafio, porque nós vemos as mulheres, muitas esposas, sendo mais da palavra, mais de oração, do que os seus próprios maridos. Continuem assim, se houverem esposas dessa forma na nossa igreja,
Só que o desafio é nós sermos os líderes espirituais. Somos nós que temos que ser as referências de oração e pela palavra, porque Deus não vai cobrar a minha esposa pela minha vida, mas Deus vai me cobrar pela vida dela, se eu a santifiquei. Nós temos que zelar pelo testemunho, pela santidade das nossas esposas e dos nossos filhos. Deus há de cobrar de nós. E a esposa respeite o seu marido, e a esposa se submeta à liderança. Há um peso espiritual sobre a vida dos maridos, e as esposas precisam ajudá-los a carregar esse fardo da liderança espiritual. Mas não somente isso. Então veja que um se sujeita ao outro, é o que está lá, o verso 21 do capítulo 5. Cada um vai precisar se humilhar de uma determinada forma, é um se sujeitando ao outro. E ele continua o raciocínio: filhos, obedeçam aos seus pais. E ele diz dos mandamentos com promessa: honre o seu pai e sua mãe, para que tudo corra bem com você e tenha uma vida longa. Ele relembra: olha, se você honrar, você vai ter recompensa, você vai ter promessa. Mesmo sendo dos 10 mandamentos, lá atrás no Êxodo, isso se aplica à nossa vida hoje. Se honrarmos os nossos pais, Deus há de nos recompensar. Mas muitos pais ignoram o verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação, ou seja, no conselho do Senhor. É ensinando, não é com base do martelo, é no amor. É ensinando, é orientando, é sendo paciente, é justamente para evitar a ira, não suscitar, não levantar a ira. O filho tem que se submeter ao pai, mas o pai também precisa saber como agir com os seus filhos. Então veja, aqui ele fala, ele bate o cajado em todo mundo. E aí ele passa do verso 5 ao verso 9, aos trabalhadores. E veja, isso é até polêmico, porque aqui se aplicam a trabalhadores e patrões, mas naquela época também se aplicava até a escravos, que aqui diz: a servos, obedeçam aos seus senhores. E veja bem, gente, a escravidão naquela época era muito diferente da escravidão que o Brasil conheceu. Não era por uma questão racial, era por uma questão de: olha, eu tenho uma dívida com você, então eu vou ser o seu servo. Eu vou quitar minha dívida limpando a sua casa, prestando serviço, cozinhando. Então é nesse sentido, eles se tornavam servos. Então quando quitava a dívida, ele ficava livre. Então não necessariamente morava lá, não tinha senzala, não era isso. Era uma servidão, seja por trabalho, seja por uma questão de dívida. As pessoas serviam. E aí ele diz: obedeçam aqui na terra com temor e tremor, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E meus irmãos, isso é a base do trabalho cristão, porque quando nós fazemos, seja no trabalho secular, seja aqui na igreja, nunca deve ser para agradar pessoas, mas sim para agradar a Deus. Se Deus abrir uma porta de emprego, meus irmãos, nós temos que dar o nosso melhor, não para poder ficar ali, para ser visto pelo patrão, não para poder ser notado, não para bajular pessoas, bajular autoridades. Meus irmãos, nós damos o nosso melhor, porque é Deus quem recebe a glória. É Deus quem recebe a glória. Porque às vezes a gente chega, Deus abriu uma porta de emprego, de trabalho, e chega um momento que a rotina bate e a gente se cansa, e a murmuração começa a entrar. A gente começa a ser desleixado com as coisas, com o trabalho que Deus nos deu, com o nosso ganha-pão. A gente começa a fazer de qualquer jeito. Quer saber? Eu não sou notado, o patrão não merece, está roubando caixa, está cheio de pecado, nos trata mal. Mas a gente tem que trabalhar, meus irmãos, com sinceridade de coração,
porque é Deus quem há de receber. O nosso trabalho é um culto a Deus. Quando nós damos o nosso melhor, Deus recebe o culto, Deus recebe o louvor. Nós não estamos fazendo porque aquele que está lá, o nosso patrão, merece, mas porque nós estamos nos submetendo a Deus. E veja bem, ele ainda promete uma recompensa. Verso 8. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E veja, ele não diz isso só para empregados, ele diz, seja servo, seja livre. Tanto os patrões devem se esforçar para cuidar bem dos seus subordinados, porque Deus há de abençoá-los, como mesmo os empregados, ao se submeterem em honra a Deus, Deus há de recompensar. Toda vez, meus irmãos, que a gente engole um sapo, Deus nos dá uma lasanha depois. Você não vai ficar com aquele gosto do sapo aqui, assim amargando. Deus vai te abençoar. Deus honra aqueles que o honram. Deus não está desatento, de costas, para os sacrifícios que nós fazemos, porque às vezes a gente sabe o que a gente tem que ouvir, as humilhações que a gente passa no ambiente de trabalho, mas Deus, Ele há de nos honrar. A gente não pode desanimar, a gente tem que permanecer fiel, porque Deus está atento para o nosso culto. Deus há de nos recompensar. Tanto é que ele fala até para os patrões, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, ou seja, Deus não é só Deus dos empregados, Deus é Senhor sobre todos. Está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, não é porque você é patrão que Deus vai ser mais manso com você, não. O Deus de todos está nos céus, e Ele há de julgar a todos. Ele não age com parcialidade, seja servo, seja patrão, seja senhor, seja escravo. Meus irmãos, o nosso Senhor é um Deus justo. Então Ele disse isso olha, não é porque é um servo que se submete a você que você deve explorá-lo, que você deve maltratá-lo, porque vai chegar a sua hora. Deus não trata, não olha, não trata diferente as pessoas que têm mais dinheiro do que as que são pobres. Deus não humilha, mais ainda, meus irmãos. Deus julga com imparcialidade. Deus está nos céus, Deus está sobre todos. Ele está, meus irmãos, aqui organizando, Ele está discipulando essa igreja. E veja bem, tudo isso muito antes de CLT, de direito trabalhista, de carteira da Previdência, são princípios bíblicos que a nossa sociedade ainda hoje precisa. Mais de 1000 anos depois, o Brasil ainda engatinha nessas questões. Tanto de família, casamentos que estão se arruinando, tanto de pais com filhos e filhos com pais, como de patrões e seus empregados, e empregados com o seu trabalho e seus patrões. Meus irmãos, a palavra do Senhor é perfeita, ela nos orienta como viver nesse mundo louco, ela nos fortalece, porque veja bem, cada uma dessas situações, Deus há de nos recompensar, Ele nos dá graça, Ele nos dá o seu Santo Espírito, Ele nos ajuda, porque, meus irmãos, vai ter dia que a vontade do pai vai ser espancar o filho, vai ter dia que a mulher vai querer tacar os pratos e a panela no marido, vai ter dia que o marido vai querer sair de casa, vai ter dia que o patrão vai olhar para o empregado e vai querer botá-lo depois do horário, e vai ter dia que o empregado vai querer avançar para cima do patrão. Sem a graça do Espírito Santo, sem o amor de Jesus, sem a palavra de Deus, meus irmãos, cada uma dessas áreas vai entrar em caos. Vai entrar em caos. Nós estamos estudando para um concurso, a gente tem que levar a palavra, a gente tem que viver a palavra. A gente quer casar, a gente tem que viver a palavra. A gente quer educar os filhos, a gente tem que viver a palavra. Porque a palavra, ela vai nos orientar. Se a gente não tem a palavra, se a gente não medita na palavra, a nossa mente vai começar a ouvir o pecado, vai começar a ouvir as vozes da sociedade,
Porque se você abrir o Netflix hoje, ele vai te dizer como que você deve responder à altura ao seu patrão, como você deve tratar a sua esposa, ou o seu marido. Mas a palavra de Deus é muito diferente. É com graça, é com amor, é com paciência. E veja, o modelo, meus irmãos, é Cristo, tanto para o casamento como para a vivência. A base de tudo, verso 21 no capítulo 5, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, vamos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, porque nem sempre o marido vai ter dado um bom exemplo, mas a esposa, por temor a Cristo, vai se submeter. Nem sempre a esposa vai ser a melhor auxiliadora, mas por temor de Cristo, ele vai se submeter, ele vai liderá-la em amor. Nem sempre o filho está merecendo, mas por temor de Cristo, o pai vai tentar não irá-lo, vai admoestá-lo, vai instruí-lo na palavra. Nem sempre será o melhor pai ou melhor mãe. E quantas pessoas não tiveram pais e mães que traumatizaram na infância, mas ainda assim, por temor a Cristo, nós vamos honrar os nossos pais. O patrão pode nos explorar, mas por temor a Cristo eu vou honrar aquele homem, porque Deus ainda o usa para pagar as nossas contas, e Deus há de me recompensar no tempo certo. O empregado pode ser um preguiçoso, que não produz nada, um corpo mole, está me roubando no estoque, mas por temor a Cristo, eu vou abençoá-lo, eu vou instruí-lo, eu vou tentar ser o melhor patrão que eu poderia ser. É pelo exemplo, veja bem, é a palavra, mas a palavra não fica na teoria, a palavra de Deus, ela nos leva à prática, ela nos leva a um testemunho santo, para refletir Cristo, para refletir a sua glória. Eu lembro de uma reportagem, era um programa que o Fantástico apresentava, que o patrão, ele botava maquiagem, ele ficava uma semana sendo empregado. E meus irmãos, chega a ser emocionante, dá vontade de chorar, porque ele acompanhou um dos empregados da empresa que era crente. E ele viu aquele patrão, tanta gente falando mal dele, ele viu tanta gente até passando a perna nele ali. E aí chega aquele crente e diz, não, eu estou fazendo isso aqui, eu dou o meu melhor, sabe por quê? Porque é para Jesus. Meu patrão tem defeito, mas todo mundo tem, mas eu faço aqui porque Deus abriu essa porta. Eu quero que meu patrão seja abençoado, eu quero que as pessoas aqui sejam abençoadas. Eu faço aqui porque eu tento dar o meu melhor, porque é para Jesus. E aí, ao fim da semana, quando acabou a experiência, o patrão ficou uma semana ali, né, com disfarce, se passando por um novato, e ele chega chorando para ele e diz, olha, eu nunca vi alguém dando um testemunho como você. Ele não era crente, mas ele foi tocado pela forma como aquele rapaz vivia o evangelho dentro do seu ambiente de trabalho. Meus irmãos, será que nós agimos assim? Ele não sabia, aquele rapaz, que tinha uma equipe da Globo filmando, mas a Globo precisou mostrar, meus irmãos, a verdade. Deus não precisa de muitos. Você pode ser o único crente no seu ambiente de trabalho, mas se você for fiel a Deus no seu testemunho, Deus há de lhe usar. Nós precisamos, meus irmãos, perseverar. Talvez não tenha uma equipe fotográfica ali, filmando, mas Deus está vendo, Deus está vendo. É Ele quem pode nos fortalecer e nos ajudar a seguir em frente. É a palavra do Senhor, meus irmãos. Paulo está aqui no ambiente final da sua carta, porque para que a igreja não pare, para que a igreja avance no seu testemunho. Nós temos batalhas na nossa casa, temos batalhas no nosso trabalho, temos batalhas no nosso casamento, mas é pela palavra, é vencendo do jeito de Deus. Muitos querem procurar os pastores, pastor, eu e minha esposa vamos sair no tapa, queremos divórcio, mas já tentaram viver a palavra antes de viver o divórcio, exatamente como a palavra diz, porque se a palavra diz, meus irmãos, vai dar certo, porque a palavra é inerrante, a palavra é infalível.
Nós temos que nos esforçar, meus irmãos, para viver a palavra. No início do meu casamento, Liliane começava a dar uns moles, eu já abri a palavra. Olha o que a palavra diz. Até o momento que ela começou a abrir a palavra para mim. Eu olhei para ela assim, é assim agora? Mas é assim, pela palavra, um vai pregando para o outro. Por quê? Porque eu sou pecador, ela é pecadora. Nós precisamos, meus irmãos, dessa graça. E com humildade, verso 21 do capítulo 5, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é com base na opinião de fulano ou ciclano, o que a palavra diz. A gente abre a palavra, a gente se volta para a palavra. E Deus há de nos sustentar. A igreja não pode ceder aos estímulos, às artimanhas do mundo. O mundo quer nos dizer como agir no trabalho. E burro é quem não age dessa forma. Malandro é aquele que chega e rouba o patrão, que faz daquele jeito. Ou que trai a esposa, ou que faz assim assado, ou a esposa que passa por cima da liderança do marido. Hoje, se a gente fala sobre isso na igreja, e pronto, o pessoal já leva para o outro extremo, como se fosse para oprimir a mulher, e não é. Não é uma questão de machismo, pelo amor de Deus. É questão espiritual, é para santificar, é para abençoar. O mundo tem a sua forma de tratar das coisas, mas Deus tem a dele, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus, meus irmãos, tem tudo sob o seu controle. E num país cada vez mais confuso, tanto na política, como até no gênero, como nas suas ideologias, só a palavra do Senhor para nos ajudar. Qual é o papel de cada um? Qual é o nosso dever? A palavra do Senhor já tem tudo isso organizado. Éfeso estava perdida, os casamentos desconfigurados por conta da idolatria a Diana. As famílias confusas dentro do seu lar, em como guiar os seus filhos. Os patrões oprimindo empregados e empregado matando os seus patrões. Mas chega Paulo com a palavra e o Espírito Santo põe tudo no seu lugar. Precisamos, meus irmãos, mais de Deus. Infelizmente, neste país que desconhece a palavra do Senhor, os dados continuam aumentando de divórcio, de abusos no Ministério do Trabalho, mas somente com a igreja que vive a palavra nós poderemos mudar esse país. Pregando isso e mais, vivendo isso, que as nossas vidas sejam um exemplo vivo da palavra do Senhor para essa sociedade e que Deus possa nos usar. Família, meus irmãos, é ministério e trabalho também. Que Deus há de nos abençoar. No nosso trabalho nós somos missionários. Em nome de Jesus, que através do nosso testemunho e da nossa pregação, muitas pessoas no nosso trabalho venham conhecer o Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, sabemos, Senhor, que essa palavra nos humilha, ela nos desafia, Senhor, porque nós somos falhos. Nós queremos resolver as coisas com sangue nos olhos, no calor do momento, mas, Senhor, que Teu Santo Espírito possa nos avivar nessa noite, renovar as nossas forças, Senhor, porque muitas das vezes o nosso trabalho tem sido hostil à nossa fé, hostil, Senhor, à nossa vida. Às vezes passamos perseguições dentro do nosso ambiente de trabalho, até dentro da nossa casa. É difícil, Senhor, honrar uma esposa difícil. É difícil, Senhor, uma esposa se submeter a um marido que não trata com carinho. É difícil, Senhor, um filho não se irá com um pai abusivo, com um pai chato. É difícil um pai orientar um filho rebelde, um filho que o maltrata, desobediente.
Meu Deus, é a tendência natural das coisas. Nesse mundo pecador é isso. Mas nós temos o Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito está conosco. O Teu Santo Espírito está dentro do nosso lar. O Teu Santo Espírito nos acompanha. Portanto, pedimos a Ti, Senhor, uma graça extra para nós permanecermos, perseverarmos na Tua palavra, para vivermos a Tua palavra, não porque um ou outro mereça, mas no temor de Cristo. Precisamos, Senhor, precisamos do Teu amor, da Tua paciência, da Tua benignidade, da Tua bondade. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Traz o Teu renovo sobre os nossos lares, sobre a criação dos nossos filhos, sobre os nossos casamentos, sobre o nosso trabalho secular. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu renovo, porque, Senhor, é cansativo. Mas é somente debaixo da Tua graça, não fora dela. É somente orando. Meu Senhor, precisamos de Ti. Fortalece-nos, Senhor, nessa noite. Nos conceda graça, que possamos sair daqui entendendo que o nosso trabalho é o ministério. Entendendo, Senhor, que ao fazermos o que fazemos lá, estamos Te cultuando, estamos Te adorando, estamos elevando o Teu nome. Ao cuidar da nossa esposa, estamos Te cultuando. Ao ensinarmos os nossos filhos, estamos Te cultuando. Que possamos, Senhor, entender a importância e a seriedade que cada esfera da nossa vida tem, porque é para a honra e glória do Teu santo nome. Sê conosco, meu Senhor. Reveste-nos da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor para essas tarefas, Senhor, tão comuns, mas nem por isso menos desafiadoras. Precisamos de Ti. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.